Meu nome é Elizabeth Albernaz, eu sou antropóloga e pesquisadora associada ao LAESP-UF e à Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, na África do Sul. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um artigo que eu publiquei em 2010, chamado Na Fronteira entre o Bem e o Mal, Ética Profissional e Moral Religiosa entre Policiais Militares Evangélicos Cariocas. E por que eu estou voltando a esse texto de 2010? Recentemente tem recebido muita visibilidade pública essa relação entre o campo cristão evangélico e as corporações policiais, principalmente na cobertura que o Intercept tem feito sobre os investimentos da Igreja Universal do Reino de Deus nas polícias militares brasileiras, em especial a Polícia Militar de São Paulo, e que tem dado muita visibilidade a essa relação entre grupos dirigentes e grupos políticos, a reprodução desses grupos dirigentes nas suas instituições, mas também na própria política nacional, a colocação de agendas conservadoras para esse campo político a partir dessas alianças, né? E o meu trabalho, por sua vez, enquanto antropóloga, é mais focado no cotidiano. Então, nessa perspectiva, eu acompanhei o trabalho de congregações evangélicas nas unidades policiais militares, que eram chefiadas, essas congregações eram chefiadas por sargentos. E, por outro lado, eu fiz também análise de trajetórias. Então, eu realizei entrevistas com policiais sobre a sua trajetória dentro da corporação e também sobre a sua trajetória na fé cristã evangélica. Então, eu queria chamar a atenção para alguns achados da pesquisa. É importante que vocês leiam um artigo para tomar contato com um argumento, né, e esses achados de uma forma mais elaborada. Mas, na observação, por exemplo, do trabalho das congregações, me chamava muita atenção que elas funcionavam, né, como uma espécie de serviço de psicologia ad hoc, pelo menos naquela época, né? Um espaço de compartilhamento da palavra, né? Tanto da palavra cristã evangélica, proselitismo, tá? de propagação da fé cristã, mas também de elaboração por meio de palavras, de experiências traumáticas, dilemáticas, vividas por policiais militares e que levavam essas experiências para um policial mais experiente, que era o sargento, né, chefe da congregação, e que trabalhava essas experiências, que as pessoas, por diversas vezes, eu via esses trabalhos sendo feitos. E, por outro lado, na análise de trajetórias, você tem uma tensão constitutiva entre as trajetórias cristãs evangélicas e a subcultura dominante de uso da força na polícia militar, principalmente em relação ao uso da arma de fogo, né? Mas também uma certa tensão entre rua, policiamento de rua e o trabalho administrativo. Então, dizia-se que os policiais militares evangélicos não iam para a rua. Eu, por minha vez, não tinha condições de acessar os policiais evangélicos na rua. Era uma limitação da minha pesquisa. E aí, como é que eu resolvi essa limitação? Eu comecei a trabalhar com um assistente de pesquisa que era também policial militar evangélico. E, em conjunto, a gente discutiu roteiros de entrevista, ele foi lá, realizou as entrevistas, depois a gente retornava e discutia essas entrevistas. O nome dele é Carlos Fernandes, ele na época era sargento e agora ele está aposentado, está cuidando da vida dele lá na igreja que ele já frequentava desde aquela época. Então, o que esse trabalho que o Fernandes, meu camarada Fernandes, fez, né, me possibilitou olhar em relação a isso, né? Então, a primeira conclusão foi que a rua, não é que o policial evangélico ele não ia para a rua, ele evitava se engajar com policiamentos que eram considerados de pista. Então, existe uma divisão na rua, entre a rua e a pista. E aí, que policiamentos de pista são esses? São os policiamentos táticos. Os policiamentos focados em trazer produtividade policial para o batalhão. Prisão, apreensão e, por vezes, corpos no chão, como a gente sabe. Então, esse trabalho eu tive um prazer muito grande de fazer. Eu acho que é um trabalho que não só fala a um campo, né, que não é tão explorado assim, né, do movimento evangélico dentro das corporações policiais, mas também há questões mais amplas sobre a cultura policial e, em especial, sobre a subcultura de uso da força dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, eu espero que vocês gostem de ler também. E, por favor, me mandem mensagens, vamos trocar uma ideia aí sobre isso, o que vocês acham, sobre a atualidade ou não atualidade desse trabalho, faz sentido ou não. Quero ouvir vocês e é isso. A gente escreve para ser lida. Valeu, obrigada.